Meu nome é Valmir Binhotti, sou artista plástico, moro em Itajaí há 41 anos, sou natural de Florianópolis. O senhor nasceu em Florianópolis, mas vive em Itajaí desde o final da década de 70. O que lhe trouxe para cá? Meus pais, na verdade, por problemas de saúde da minha mãe, que a gente morava num sítio, né? E meu pai já tinha parentes que moravam aqui em Itajaí. Daí ele achava que aqui seria mais fácil até por causa do problema de saúde dela. Tanto que ela faleceu em 84, eu cheguei... Não, 81, desculpa. Nós chegamos em 77, ela faleceu em 81. O senhor começou a desenhar aos 7 anos. Aos 13 já estava pintando. Teve alguma influência ou incentivo de artistas locais ou de familiares? Como foi o seu contato com Ismicala? Pois então, aí é que tá. Aí eu cheguei aqui com uns 7 anos e eu entrei na escola em 78, porque eu não tinha os 7 anos completos em 77, para poder entrar. 8 anos, acho que era, não tinha que entrar com um ano, tinha que ser completo. E já no primeiro mês, acho, de escolas, a escola a gente veio fazer uma visita na matriz de Itajaí. E nesse dia foi que eu decidi que eu queria pintar. Vendo as pinturas de Aldo Locatelli. E como que tu começou? Sabe o sonho de criança? Começou com o sonho de criança. E aí foi fluindo, eu fui sempre insistindo no desenho e procurando conhecer um pouco mais, conhecendo, por exemplo, como eu conheci o Ismicala, né? Conheci outros artistas assim, e sempre fazendo perguntas, e estudando por mim mesmo, assim, porque eu nunca frequentei uma escola de arte, nunca frequentei um curso de arte, por exemplo, e meti a cara e a coragem. Uhum. Tu chegou a conhecer o Ismicala quando tu estava estudando, né? Como foi o teu contato com ele? Até porque assim, ele foi fazer uma pintura no colégio onde eu estudava, que era o Aníbal César, né? Em 83, eu acho que foi isso. 83, eu tinha 13 anos. E então aquilo para mim, eu estava tendo uma aula, né? Vendo ele pintar, aquelas coisas todas. E aí cada vez me incentivava mais a desenhar. Até, inclusive, eu mostrei uns desenhos para ele adorou. E disse para mim continuar e tal. Aí perguntei até se ele queria me dar aula naquela época, né? Ele não quis. Mas tudo bem, não tem problema. Eu consegui a minha vida do mesmo jeito e hoje, graças a Deus, eu estou aí, né? Pintando bastante até. Ser um autodidata hoje, com a internet, com o mundo globalizado, parece bem mais fácil, né? Quais eram as dificuldades que tu enfrentava na tua época, na década de 70, 80, quando não tinha, né, esse acesso? Pois então, aí a gente não vê o que o mundo tem para mostrar, na verdade, né? Porque a gente não saía daqui, né? Eu, por exemplo, tinha um amigo meu que falava que a gente tinha medo até de atravessar a ponte da Heitor Liberato, né? Para vir para o centro. Hoje a gente atravessa o oceano para ir para outro país, então hoje fica tudo mais fácil com a internet e também, sei lá, o mundo globalizado, até com tudo que acontece comigo pelo fato de expor em outros países, né, como a Bienal de Florença que eu participei, que tinha 700 artistas de 70 países, então a gente vê milhões de ideias, né, de coisas novas que a gente acaba no passado não ter tido essa oportunidade. Mas como que tu começou assim? Eu vi a pintura do Aldo na matriz, vi o Ismicala, tipo, era com lápis, era com tinta? Era com lápis, tudo começou com lápis, né? Lápis, e aí depois, com o tempo, eu comecei a colorir. Aí eu comecei a colorir, mas eu não pintava tela, né? Aí eu comecei a colorir camiseta, eu comecei a colorir tênis, calça, eu fazia de tudo, né? Aí depois eu comecei a pintar algumas telas, na época, deve ser acho que 85, 86, na época que o Michael Jackson estourou, eu pintei algumas coisas com o Michael Jackson na época, era a febre da época, né? E dali para frente eu comecei a pintar as minhas telas. Aí eu passei um tempo da minha vida também fazendo aquela comunicação visual, pintava alguns muros por aí, fazia alguns painéis, até pelo fato de não ter a condição de viver da pintura, da arte, né? Aí quando foi acho que foi 98, eu dei um basta, eu digo, se eu não viver da arte eu vou morrer da fome, então. Ainda não morri da fome. Quando tu se considerou artista, né? Hoje eu sou um artista plástico. Uma vez eu mandei um e-mail para uma pessoa, foi em 2009, eu acho. E essa pessoa, ela leu o meu e-mail, ela me retornou e eu é que não li o retorno do e-mail. Passei acho que um ano para... É porque eu tinha 2 caixas de entrada e eu acompanhava uma e a outra ficou para trás.
E depois, no final de 2010, é que eu fui ver o e-mail que ela me respondeu. Que ela disse, eu mandei umas fotos do trabalho e ela disse que eu estava, naquela época, preparado para expor fora do Brasil. E essa mulher era uma italiana, né? Ela morava no Brasil, hoje não mora mais, ela voltou para a Itália. E aí eu fiquei feliz da vida. Então ali, nesse dia que eu achei assim, agora eu acho que agora eu posso me considerar um artista. E foi meu primeiro evento fora do Brasil, que foi em Pádua, né? A Feira de Pádua, que aconteceu em 2011. 2010, acho. Não faz tanto tempo assim, né? Olha só. A minha carreira internacional começou em 2010, faz 8 anos só. Como autodidata, o senhor se especializou em artes sacras. Como foi esse caminho? Pelo fato de ser influenciado pelo Locatelli, né? Pela igreja matriz. E o sonho de pintar uma igreja, então, era enorme, né? Até que surgiu em 99, 98, acho. Esse trabalho em Itapema, que era um painel de 12 metros de altura. Eu não tinha experiência, não tinha nada para mostrar, né? De um trabalho anterior, não tinha... aí o pessoal ficou assim naquela, puxa, mas e agora? Como é que vai dar um trabalho para um cara que não tem nenhum tipo de experiência, não tem nada, né? Aí eu entrei com a cara e com a coragem novamente. Eu disse, então eu vou fazer o trabalho e vocês vão me pagar se fica bom. Se não ficar bom, não precisa me pagar e pronto. E daí, para resumir, de 98 eu fiquei pintando igreja direto, quando muitas vezes tinha 2 igrejas esperando por mim. Até 2008, foram 10 anos pintando igreja. Há muitas obras suas em igrejas católicas, quais as mais marcantes? Bem, tem essa de Campos Novos, que é um trabalho assim que eu posso dizer, ele não é totalmente um trabalho completo, mas assim, eu fiz o trabalho completo no altar, né? Então, chega na igreja, o altar, ele tem toda uma pintura que é minha. O corpo da igreja não iam fazer, mas acabaram depois, acho que talvez por falta de verba, não concluindo o trabalho, né? Então esse trabalho eu acho que é um dos maiores, acho que até o maior. Tem em São Jorge do Oeste, que são painéis em azulejo, que eu pinto muito também. Até eu criei essa ideia de pintar painel em azulejo pelo fato de não ter que ficar muito tempo longe de casa, né? Porque eu cheguei a ficar 13 meses dentro de uma igreja pintando, então vai e vem, sabe? Ficar longe da família, aquela coisa toda. Então eu criei um jeito de fazer uma pintura fria no azulejo e poder pintar no ateliê e viajar só para colocar, né? Então fica menos dias fora de casa. Depois tem a de Itapema, que foi muito importante, que foi onde eu iniciei, né, a carreira nas igrejas, né? E essa igreja hoje, infelizmente, não existe mais. Ela já estava com um problema que eu praticamente descobri quando fui pintar, que ela estava com um problema na estrutura. E eles tentaram depois por várias tentativas de recuperar, e eles não conseguiram. Ela foi demolida em 2014, eu acho. O senhor teve um quadro selecionado para um evento em homenagem ao Papa. Onde está esse quadro e qual a imagem que o senhor retratou? Pois então, isso foi muito engraçado, foi muito legal. Isso era uma Bienal que ia acontecer na cidade de Assis. E aí o tema era sobre São Francisco de Assis, né? Então eu fui convidado, e aí quando eu fui convidado, eu já pensei comigo assim, meu Deus, se o tema é São Francisco de Assis, são vários artistas de várias regiões do país, fora do país e tal, o que fazer para destacar no meio desse pessoal todo, né? Então eu pintei um São Francisco e pintei um rato na mão dele, em vez de pintar uma pombinha ou um outro animal que seja mais... Então eu pintei um rato que, como se diz, o belo todo mundo gosta, né? E o feio ninguém. Então eu pintei um rato, inclusive um rato preto, né? Até falando um pouco sobre o preconceito, o racismo, aquela coisa toda. E aí acabou que aconteceu que naquela época teve um problema dos muçulmanos lá, que estavam fazendo, até agredindo os católicos e tal, né? E aí acabou que não aconteceu essa homenagem. Na verdade era uma Bienal, ela não aconteceu. Aí eles pegaram o pessoal que estava inscrito nessa Bienal e incluíram na Bienal de Florença. Então na Bienal de Florença tinha anexo uma sala que era só do pessoal que ia que ia participar dessa Bienal. E o seu quadro com o rato foi? E o meu quadro foi, ele viajou 6 meses antes para lá, né? E depois quando eu fui, porque daí eu acabei indo
indo a Assis, porque eu já tinha comprado passagem, tinha comprado hotel, tudo e tal. Eu acabei indo só passear, para conhecer a cidade, que é maravilhosa, né? E depois eu voltei para a Bienal de Florença, que foi no mesmo ano, só que daí mais no final do ano, né? E eu acabei vendendo esse quadro lá de Florença, e esse quadro hoje ele mora aqui na cidade vizinha, em Navegantes. É, uma pessoa do Navegantes comprou esse quadro. Ele foi e voltou. O senhor está pintando a Via Sacra da Igreja Dom Bosco em Itajaí. Como surgiu o convite e quando que a obra deve ser entregue? Pois então, eu pintei em 2015 a Via Sacra da igreja da capelinha aqui do Salesiano, né? Até porque a minha filha estuda ali, e aí o pessoal acabou me conhecendo, eu fiz alguns trabalhos para eles ali e tal. E eles fizeram uma reforma muito grande na época na capela, e as Vias Sacras estavam vazias lá, só tem os espaços, né? E aí eu ofereci o trabalho para eles, eles pediram para mim fazer um quadro, né, até para mostrar como ia ficar. Até eu fiz uma coisa meio inusitada, que eu coloquei alguns elementos do cotidiano de hoje, né, do atual, né, como tijolo de 6 furos, cano de PVC, sabe? Tudo isso tem né, anexado essa pintura em algumas cenas. E aí eu entreguei isso em 2015, e aí agora, começo desse ano, o padre do Parque Dom Bosco, ali da igreja do Dom Bosco, ele, como faz parte também do Salesiano, né, ele gostou muito e convidou para fazer uma lá. Então já iniciei, acho que foi em março que eu iniciei essa Via Sacra deles ali, só que eu estou fazendo assim, sabe, bem lento, até por causa dos recursos que eles têm, aquela coisa toda. Então eu entreguei já 13 obras, faltam 2 só. Devo até o final do ano, acho que até no meio de dezembro, está entregando as outras. Paralelo às obras sacras, o senhor tem um estilo surrealista. Qual das duas formas de expressão é mais gratificante? Eu acho que as duas. Eu não tenho... Até porque hoje eu estou misturando um pouco o sacro com o surreal, né? Porque eu criei uma marca que é a minha mão sempre está saindo da tela, né? Não sei se tu já chegou a ver alguma coisa, tem a tela se rasga e sai uma mão de dentro, né? Até tem um amigo meu francês que ele quando ele vê um quadro meu, ele sempre manda assim: Binhote, para de rasgar tuas telas, sabe? Ele brinca sempre comigo. E hoje eu estou fazendo, até inclusive eu estou fazendo uma Via Sacra, tá? Estou tentando deixar ela pronta para fazer um projeto para ver se eu consigo montar algum tipo de exposição na próxima quaresma, né, de 2019. Aqueles 40 dias que falam sobre a vida de Jesus. Então eu estou fazendo uma Via Sacra grande, num estilo mais moderno, usando o surrealismo no contexto, né? E eu acho que vou conseguir, porque falta pouco tempo, né, para fazer 15 obras. Assim, eu estou com 2 prontas já, e eu acho que eu devo conseguir até a quaresma de deixar tudo prontinho. Quantas horas você pinta por dia? Todos os dias de manhã até às 7, às vezes até às 9, 10 da noite. Hoje eu estou com um processo de trabalho assim que a minha tela hoje eu mesmo fabrico, então até inclusive é um processo muito demorado. Eu levo 70 dias para deixar uma tela pronta para pintar, para ter uma ideia. Não é que eu fico 70 dias em cima dela trabalhando, é que eu tenho que esperar a cura de material, aquela coisa toda. Então eu estou com um processo assim de sempre estar iniciando lá a primeira fase, aí o meio, e estou pintando outra. Então eu fico aquele rodízio, sabe? Para não ficar sem tela para trabalhar, porque se eu esperar, aí eu vou ter que esperar 70 dias. Por que essa iniciativa de fazer as próprias telas? Porque é maravilhoso. E o negócio é o seguinte, hoje em dia o material que a gente usa, que a gente compra nas lojas aqui, a durabilidade não tem sabe, tela em caruncha, o cupim come madeira, então não dá. E já faz muito tempo que eu estava tentando mudar. A partir de 2013 eu já vinha pintando em linho, que é um material bem melhor do que a tela de algodão, essa comum que a gente compra aqui, né? Agora eu voltei para o algodão novamente, algodão cru, mas aí a preparação que eu faço em cima do algodão é que modifica tudo. E por que esse simbolismo da tua mão sempre saindo das telas? Pois então, aí, sabe assim, quando eu era criança, esse pessoal dizia assim: esse menino tem uma mão para desenhar, esse menino tem uma mão para isso, então, sabe? Às vezes as pessoas falam isso para a gente, né? E eu queria criar alguma coisa para marcar, e aí eu resolvi botar as mãos, e hoje em dia as mãos da gente, ela
Ela fala, ela escuta, ela lê, né, ela é comunicativa. Então, acho que a mão... A pessoa sem as duas mãos já pensou, né? Como é que é? A dificuldade que é, né? Então, acho que a mão meu Deus, é um membro muito importantíssima. O senhor participou por 2 anos do Jaipiru Art Festival na Índia. O encontro reúne 250 artistas plásticos de 25 países. Como foi a escolha e a experiência de pintar um quadro em 3 dias ao lado de tantas feras? Eu fui expor no Carrossel do Louvre, em Paris, em 2013. Isso foi em novembro de 2013, deve estar fazendo agora 5 anos, né? E aí, do lado do meu quadro, assim, num stand, mas um pouquinho do lado assim, tinha uma indiana que estava expondo ali também. E ela era a secretária de cultura do Rajastão. E ela se apaixonou pelo meu trabalho. E aí ela tinha uma menina com ela que inclusive falava português, que o meu inglês eu também estou estudando, mas é péssimo, né? E aí essa menina, ela veio estudar na Bahia, ela falava um pouco de português, ela estudou na Bahia. Então essa menina falou que ela estava muito, assim, encantada com o meu trabalho e tal. E eu fiquei feliz, né, porque nunca tinha nem tido contato com indianos, assim, tal. E aí, naquele mesmo dia que a gente estava na noite de abertura, quando eu cheguei no hotel, que eu fui me comunicar com meu filho, que a minha esposa estava comigo nesse dia, né? E aí eu entrei no computador lá, eu fui dar uma olhada nos e-mails, já tinha um e-mail dessa indiana. Daí eu consegui traduzir que ela queria muito que o meu trabalho fosse para a Índia. Daí depois eu respondi para ela que seria para mim, né, uma grande façanha até poder fazer alguma coisa na Índia. E quando foi em março, ela já me mandou um convite para participar desse festival. Então, o primeiro festival ele tinha 125 artistas, eu acho. O segundo, 250, ela dobrou, né? E eram 2 telas em 3 dias. Nossa, não uma tela. Tema livre? O tema livre, sim, cada um é... Eu acho isso muito bacana. Eu não gosto de participar de nenhum tipo de evento que existe um tema. Porque o meu tema é figura humana, é figurativo. Né? E eu, claro, já participei, até fui premiado com a obra de paisagem na Academia de Artes em São Paulo, uma vez, em 2009, acho que foi. Que era uma paisagem, mas não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu sempre trabalhei com a figura humana, até por fato de ter trabalhado com igreja, pintar, né, essas artes sacras e tal. Então, o tema, eu acho que tem que ser assim, tem que ser livre, o artista tem que fazer aquilo que ele gosta, que ele sabe fazer, né? Todo mundo tem uma linha de trabalho, então não tem... Eu já trabalhei com um artista do Nepal, por exemplo, que ele só pinta carros. Os quadros dele só tem carros. E aqueles carros tipo Transformers, né? Aquele robô assim, meio... Ele só pinta isso. Aí vai fazer outra coisa pro cara, ele vai se perder todinho, né? Entendeu? Então eu acho legal. E cada um vai fazer o seu trabalho, e é legal porque tu tem vários temas para tu... Não fica aquela coisinha sempre a mesma coisa, né? Como aqui eles fazem, vamos fazer, já participei aqui uma vez, mas é porque é figurativo também, né? Como é que é a Semana da Mulher, né? Acho que foi a época das mães e tal. Aí quadro de mulher, tudo bem. Mas ainda cai dentro do que é meu. Vem esse cara que só pinta o carrinho, e daí como é que faz? Para ter uma transforma. Entendeu? O senhor já participou de exposições coletivas na Itália, Áustria, Portugal, Espanha, Índia, além de ter feito várias exposições individuais no Brasil. O reconhecimento internacional já chegou. Na sua cidade, estado e país, o senhor também já é reconhecido? Nem no Brasil, nem no estado, e muito menos na minha cidade. Por quê? Porque eu não acho que sou reconhecido. Não sei se não querem me reconhecer, mas eu não acho que sou reconhecido, sinceramente. O que falta? O reconhecimento que ainda não veio. Não creio que veio ainda. E isso é importante para ti? Ah, com certeza. Imagina, se a minha vida... Tudo nasceu aqui, né? Eu nasci em Florianópolis, mas tudo nasceu aqui. E o que eu já levei o nome de Itajaí para fora do Brasil, até já saiu alguns livros aqui que falam sobre Itajaí, tem algumas matérias minhas junto nesse livro, eu levo, apresentei essas pessoas e tal. Até eu tenho livros lá em casa, quando eu viajo eu sempre levo um desses. Então já levei para a Colômbia, já levei para a Itália, já levei para a Índia, já levei para vários lugares, né?
Mas eu ainda acho que o reconhecimento da minha cidade ainda não veio. Não. Como que tu traduziria o reconhecimento para ti aqui da cidade? Acho que um pouquinho mais de respeito, talvez. Não vou generalizar, né? Mas eu acho que um pouquinho mais de respeito pelos artistas. Por exemplo, eu sempre falei, eu já falei até mesmo para o pessoal da cultura, eu nunca recebi no meu ateliê a visita do pessoal que cuida da cultura em Itajaí. Então isso já deixa o artista lá embaixo. Eu tenho um endereço fixo, eu moro há 41 anos no mesmo lugar. Né? Eu pinto todos os dias, eu não sou pintor de final de semana. Né? Eu não tenho outro ofício hoje, meu ofício é pintar. Eu estou lá todos os dias e ninguém me visita. Então já é uma falta de reconhecimento só nessa... Entendeu? Eu tive um reconhecimento na minha escola, né, que hoje eu tenho um memorial lá, no Aníbal César. A diretora que assumiu lá o ano retrasado, eu acho, no aniversário da cidade, eles estavam até fazendo um trabalho sobre um artista da cidade, me escolheram como artista e tal, e ela nem sabia que eu fui aluno do Aníbal César, né? Daí depois eu fui lá, conversei com ela e tal, daí ela descobriu, não, mas então nós vamos fazer um evento aqui, aí eu fui lá, fiz um evento com as crianças, nos dias da comemoração do município, aí estava o vice-prefeito, estava o secretário de Educação, né? E aí eles pediram, então, para colocar, né? E hoje eu tenho um memorial na minha escola, então esse aí eu reconheço e sou muito grato por isso. Como é ser artista no momento político, social e econômico do Brasil? Pois então, eu acho que, falando economicamente, é complicado, né? E eu com política eu nunca me envolvi muito assim, sabe? Eu até não me misturo nem muito com o pessoal. Talvez eu não tenha esse reconhecimento que estás perguntando para mim, porque eu não gosto de me misturar muito com esse pessoal que está sempre cuidando da cultura. Porque são 4 anos, depois muda. Aí tu tem que começar tudo de novo. Todo ano, que na verdade eles não conhecem o artista. Todo ano o artista tem que conhecer quem vai, sabe? Isso aí é chato, né? A mesma coisa às vezes acontece, tu vai dar uma entrevista num lugar, depois de ano tu vai dar uma entrevista de novo, a pessoa faz a mesma pergunta tudo de novo, quer dizer, parece que não conhece. O artista que é da cidade era para... Por exemplo, tu já fez um monte de pergunta aí que eu já vi que tu já pesquisou, né? Tá entendendo? E tem muita gente que não faz esse tipo de pergunta. Então eu acho assim, o artista sempre foi muito difícil, independente da situação, né, da política ou econômica que seja, porque eu acho que o brasileiro tinha que dar um pouquinho mais de valor para a arte, né? Tem muita gente que eu sempre falo que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro, né? Falta muita coisa. Verdade. Quanto que hoje é o investimento para ter um quadro do Valmir Miotti em casa? Pô, mas aí é que tá fácil, por isso que eu fico até triste, porque tá fácil. Tá fácil, você tem que responder. Pode dar uma média? Pode dar uma média. Não, eu tenho assim, eu vou botar então assim, vamos botar o valor que já foi vendido, pelo menos, né? Mas sim, eu tenho quadro assim, eu supor, na faixa de 3 mil até 15 mil reais. Hoje tu vende mais para exportação? Não, eu vendi alguns quadros na Índia. Na Índia tudo que eu levei, a Índia se fosse mais perto seria mais fácil para mim, porque ainda tudo que eu levei, tudo que eu pintei, eu vendi na Índia. Eles são apaixonados pelo meu trabalho, não sei o que tem ali que eles são assim, mas em outros países eu não vendi nenhuma obra até hoje. Falam da Europa, que a Europa é o berço, mas a Europa é uma mentira, na verdade. Para mim, por enquanto, né? Eu já tive muitas vezes na Europa e só para fazer currículo, ser conhecido, é claro que isso divulgo bastante, né? Até inclusive, para ter uma ideia, quando eu fui à Índia na primeira vez, que eu comecei a pintar a minha tela, chegou um indiano e me perguntou assim, estava nas minhas costas, Miotti. Aí eu olhei, não conheço ele. Aí depois ele explicou que ele encontrou um folder meu na Rússia. Entendeu? Então que são coisas que eu devia ter feito alguma coisa na Itália e alguém pegou dali e levou para lá. Então, assim, a divulgação é legal, né? Isso é rica até. Né? Mas, assim, em termos de financeiramente falando, não tem muito retorno, não, né? Eu preciso hoje, claro, conhecer os Estados Unidos, já tive vários convites, e eu ainda não fui, deve estar acontecendo agora lá um evento em Miami, e eu ainda não fui para os Estados Unidos, mas eu quero ainda
botar o pé lá. Já tive vários convites, até inclusive de galerias de lá, né, para trabalhar comigo e tal. Mas eu ainda não fui para lá. Por que não? Porque sempre tem outra coisa que está na frente, e aí eu não gosto de cancelar, né, as coisas que eu já tenho e tal. Então eu tenho que deixar, e quando aparecer mais alguma coisa, já dizer que não quero, para depois porque não dá para ficar viajando muito também, né? Se ficar viajando muito, a gente não produz isso aí. Claro. Para o senhor, quem é referência de pintura no Brasil e internacionalmente? Em 2010, quando eu viajei pela primeira vez para a Itália, que eu fui participar dessa feira de Pádua, participou um artista brasileiro que mora em São Paulo, chamado Carlos Araújo. É um artista fenomenal. Um artista de renome internacional, ele é reconhecido no mundo inteiro. E ele, de uma humildade muito grande, assim, sabe? Um cara bem bacana, um cara super. Então, assim, na primeira vez que a gente conversou, eu já não estava mais naquela linha muito, assim, da arte sacra, sabe? Estava meio que saindo fora, não. E ele me puxou pela orelha, porque ele só trabalha com arte sacra. Então ele disse assim que eu deveria continuar pintando arte sacra, mas eu não dei muita atenção para ele. No ano passado, quando foi em 2015, eu viajei para Portugal com a minha filha, minha filha toca na banda filarmônica, que agora está no Chile, né? Está chegando do Chile. Então eles foram fazer uma turnê em Portugal. Eu tinha eventos na Europa, tanto em Florença quanto em Paris. Então eu viajei, fiquei uns dias lá com eles em Portugal. E depois eu fiquei alguns dias em Roma, para depois esperar a data do meu evento lá, né? E aí aconteceu que o Carlos Araújo estavam reabrindo o Panteão, que estava fechado há acho que 5 anos fechado, com uma exposição de Carlos Araújo, para tu ter uma ideia. Vi isso no G1, estava no hotel, olhei aquilo, não pode. Peguei lá o busão, cheguei lá no Panteão, conversei com ele novamente, ficou feliz da vida por ter me encontrado. Então é engraçado que eu conheço ele, ele é brasileiro, eu conheci ele 2 vezes e vi ele 2 vezes fora do Brasil. E ele me puxou pela orelha novamente. Eu estava nesse dia com um folder do Ratinho, do quadro do São Francisco. Aí ele olhou assim, que maravilhoso. Aí ele disse assim para mim, Miotti, quantas coisas nós temos para pintar? Nós temos para pintar. Então isso me deixa feliz porque ele não quer para ele. Nós temos para pintar. Eu digo, pois é. E tá, e quando é que tu vai iniciar de novo a arte sacra? Eu disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou ainda a São Paulo no teu ateliê para te conhecer melhor e a gente conversar, aquela coisa toda. Tudo bem. Isso foi em 2015, eu fui visitar ele agora em 2018. E aí foi aonde que toda essa técnica que hoje eu estou usando, que eu estou falando para ti, que eu levo 70 dias para preparar uma tela, aquela coisa toda, foi influenciado pelo Carlos Araújo. Ele me passou tudo isso, não sei porquê. Tem outros artistas de São Paulo que estão assustados porque ele nunca passou isso para ninguém. É uma técnica dele, que ele disse que só conhecia uma pessoa que fez isso, que foi o que passou para ele, que ia me passar. Mas que eu continuasse pintando arte sacra. Que eu não pintasse nada que não fosse espiritual. Foi isso que ele me pediu. Tá entendendo? Então hoje eu vou dizer para ti que eu sou, né, eu sempre admirei o trabalho dele, eu admiro. Então eu seria esse o cara, agora a tua pergunta, seria esse o cara que eu vou, o nacional brasileiro? E o internacional é o Aldo Locatelli, porque ele não era brasileiro, né? Ele veio da Itália para pintar e acabou ficando aqui, mas ele é internacional. Mas hoje, assim, de outros artistas, eu não tenho nenhum... Nós temos os bons aqui também. O senhor imaginou que o sonho de menino o levaria tão longe? Aí é que tá. Nunca. Eu sempre falava que eu nunca ia conseguir nada porque eu tinha medo de embarcar dentro do avião. Não vai dar certo isso. Eu tinha essa, né? Puxa, não, vou ter que ficar por aqui mesmo. Não vai nunca alavancar nada porque como é que, né, vai acontecer se eu não vou mostrar meu trabalho lá fora e tal. Mas a gente fala isso até não aparecer a oportunidade, né? Quando a oportunidade aparece, a gente se encoraja e parece que já viajou de avião há anos, né? Então, mas foi assim, meio de surpresa até. Aquele e-mail que eu mandei, que eu acabei não lendo, foi o que me levou, né, para toda essa história que hoje está acontecendo, assim. Mas, como a tua pergunta, eu não imaginava que ia chegar assim, não. Falta muita coisa ainda, mas eu acho que já foi longe do que eu imaginei, né?
Com certeza.